Isaías 12 diz assim, ó: naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Podem ficar à vontade? Nós vamos ministrar uma palavra aqui muito importante para o nosso desenvolvimento ao longo do ano de 2021. Eu coloquei um tema nesta mensagem. O tema é restaurando as fontes do Senhor. Mas antes de nós falarmos sobre as fontes que precisam ser restauradas no Senhor, deixa-me citar aqui um outro texto, um texto muito interessante que se encontra em Esdras, no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 21. Eu vou fazer uma junção desta mensagem de Esdras com a mensagem de Isaías capítulo 12. Eu vou pegar apenas uma expressão que se encontra aqui em Esdras, que muito me chamou a atenção. Eu não sei se a sua tradução tem esta expressão, mas esta expressão se encontra aqui, ó, em Esdras capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Prestar atenção neste texto. Esdras, ele apregoou um jejum para toda a nação de Israel. E qual era o propósito deste jejum? O texto nos deixa claro: para que eles tivessem uma jornada feliz. Tem uma tradução que fala uma caminhada feliz, ou então uma caminhada segura. Tem uma outra tradução que fala uma boa viagem. Independente de qual seja a sua tradução, eu gostaria que você atentasse para esta que eu acabei de ler aqui, ó, para que nós tivéssemos uma jornada feliz. Nós estamos iniciando mais um ano, e nós vamos aí caminhar por esses 300 e poucos dias do ano, que na verdade é uma verdadeira jornada. E essa jornada, ela vai ser feliz ou não, se nós atentarmos para o que Isaías no capítulo 12 nos ensina. Mas antes de nós entrarmos aqui nessas fontes que precisam ser restauradas para que tenhamos uma jornada feliz, deixe-me só falar um pouco sobre a necessidade de uma consagração, irmãos. Todo ano nós começamos o ano com o jejum de Daniel. Eu não sei quantos já começaram desde
o dia 2. É do dia 2 até o dia 22. Tá? Somando 21 dias de jejum. E este ano, de repente você não tenha começado no dia 2. Nós estamos no dia 3. Você pode começar amanhã. Aí ao invés de você terminar no dia 22, você termina lá no dia 24. Agora, por que nós precisamos nos consagrarmos, irmãos? O texto aqui que nós lemos, Esdras, no capítulo 8, nos fala um princípio interessante. Eu sei que nem todo mundo acredita nisso. Tem pessoas que são opositores do jejum, da consagração. Mas é bom lembrarmos que o próprio Jesus, ele nos disse que existe uma casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, o jejum é algo que Jesus não só ensinou para os seus discípulos, mas deixou registrado aqui na Bíblia. Nós encontramos situações tanto do Antigo Testamento, aqui, lembra? Quando Esther, ela ficou sabendo que Amã estava com o intento de destruir toda a nação de Israel, o que ela fez? Ela proclamou um jejum, e Deus ouviu o jejum dela e de toda a nação de Israel. Lembra de Jonas? Diz a Bíblia que depois que ele passou por todo aquele processo de fuga da presença do Senhor, Deus o levou até Nínive. E quando chegou à cidade de Nínive, ele falou que ia acontecer com a destruição daquela cidade. Diz a Bíblia que o rei de Nínive, ele proclamou um jejum. E não só ele, mas todos os habitantes de Nínive, inclusive os animais, jejuaram. Então nós sabemos e temos crido por meio da Bíblia que Deus, ele se move quando nós nos consagramos a favor de algo ou de alguém. Lembra lá de Davi, quando seu filho morreu? Diz a Bíblia que enquanto a criança estava doente, ele se consagrou. Ele não tomou banho, ele não se ungiu e nem comeu, nem se alimentou. Por quê? Ele cria que Deus poderia restaurar a vida do seu filho. Então o jejum é uma arma poderosa que nós precisamos e podemos utilizar. E Esdras capítulo 8 nos fala que o objetivo pelo qual Esdras levou toda a nação de Israel a jejuar foi para que eles tivessem uma jornada feliz. Então eu proclamo aqui para todos nós, para que nós possamos fazermos uma consagração ao Senhor, um jejum. Faça um jejum. Aí, deixa-me falar um pouco sobre o jejum de Daniel. Se você for ler qual é o jejum de Daniel, não é deixar de comer não, porque eu sei a dificuldade que é de nos alimentarmos. Nós precisamos nos alimentarmos. Mas quando você lê lá em Daniel, você vai encontrar que Daniel, ele deixou de comer algumas coisas. O que ele deixou de comer? Carne. Está registrado lá. Ele não comeu carne, ele não se ungiu, ou lá a tradução fala é perfumar. Ele não passou perfume. Enfim, então basicamente o jejum que Daniel fez foi de comer algo que não fosse envolvendo a carne. De repente você que quer algo da parte de Deus ao longo deste ano, vamos fazer um jejum? Vamos fazer uma consagração? Vamos buscar o Senhor? Corte aí por 21 dias a carne, entendeu? Se você quiser, corte qualquer tipo de carne. Você pode comer o ovo, entendeu? O nosso presidente falou que pode comer até a carne branca. O que é a carne branca? O peixe e o frango. São fontes de proteína que nós precisamos. Então vamos nos consagrar. Vamos fazer um propósito para que no ano de 2021 nós tenhamos uma jornada feliz. Amém? Então tá aí. Isaías, no capítulo 12, eu disse que o tema da mensagem é restaurando
as fontes do Senhor. Eu acrescento ainda o seguinte: para nós termos uma jornada feliz, nós precisamos restaurar as fontes do Senhor. A primeira fonte que nós precisamos restaurar, que está registrada aqui no texto. Antes de eu falar sobre a primeira fonte, lembra o que Jesus falou para os seus discípulos? Ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, fontes de água viva. Então nós precisamos ter essas fontes restauradas. Então a primeira fonte que nós precisamos restaurar está aqui no versículo 1. Naquele dia você dirá: graças te dou. Nós precisamos restaurar a fonte da gratidão. Quantas pessoas ingratas, quantas pessoas que não reconhecem a bondade de Deus nas suas vidas, quantas pessoas que só computam os problemas, as dificuldades, as perdas, as tribulações. Nós precisamos olhar com uma ótica mais espiritual sobre tudo que nos envolve. Nós precisamos restaurar a fonte da gratidão. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então nós precisamos restaurar a fonte do agradecimento, da gratidão. Nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus para conosco. Sermos gratos não só às pessoas que estão do nosso lado, mas também sermos gratos, sobretudo, ao nosso Pai, ao nosso Deus. Nós estamos vivendo uma época que está tudo passando muito rápido, está tudo muito rápido, muito acelerado, é muito ativismo, e nós não paramos um minuto sequer para podermos fazer uma avaliação de tudo que Deus tem nos dado, e nós não temos a predisposição para restaurar a fonte da gratidão. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus pelo lar, pela casa, pela família, pela saúde. Enfim, são tantos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor: restaura, Senhor, em mim a fonte da gratidão. Eu preciso ser mais grato. Quantas pessoas agradeceram o Senhor pelo ano de 2020? Alguém pode falar: mas pastor, teve algum motivo para nós agradecermos a Deus? Foi tanta prova, tantas perdas, tantas mortes, enfim, tanto sofrimento. Nós temos motivos sim para agradecer o Senhor. Nós estamos aqui, olha que coisa maravilhosa. Como eu sempre falo, quantas pessoas gostariam de estar aqui, aonde você está, mas não podem, porque estão hospitalizadas, alguns estão até presos, alguns estão acamados, com dificuldade para se locomover. Então nós temos motivos sim para agradecer o Senhor. Agradeça, mesmo se você esteja passando por provas, mesmo que você esteja passando por problemas familiares, problemas financeiros, não importa quais sejam os problemas que você esteja enfrentando, em tudo nós precisamos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então a primeira fonte que nós precisamos restaurar é a fonte da gratidão. A segunda fonte que nós precisamos restaurar está ainda no versículo 1. Diz assim, ó: a tua ira se retirou e tu me consolas. Tu me consolas. Nós precisamos restaurar a fonte da consolação. A fonte da consolação. Nós temos um consolador, sabia? A Bíblia fala que Jesus, ao morrer, ressuscitar, ele se encontrou com seus discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro consolador. Então nós temos um consolador, irmãos. Nós passamos por perdas,
Eu em especial, vocês sabem muito bem, tive 2 perdas muito significativas da minha família. Sofri muito, tenho sofrido, mas Deus é que nos consola. É Ele que tira a dor, é Ele que tira o sofrimento, é Ele que tira a angústia. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar em nós a fonte da consolação. Mesmo que você tenha tido perdas, mesmo que você tenha passado por provas, mesmo que você esteja passando por perdas neste momento, peça a Deus para consolá-lo, peça ao Espírito Santo para confortá-los. Nós precisamos pedir ao Senhor: meu Deus, me consola, ser o meu consolador, ser o meu ajudador, tira essa dor, tira esse sofrimento, tira essa angústia. Nós precisamos pedir ao Senhor para agir nas nossas vidas, não só pedir, mas nós precisamos nos permitir que Ele venha nos consolar. Ele é o nosso consolador. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos passar por provas, vamos passar por muitas dificuldades, mas nós temos que ter essa convicção de que o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias para nos consolar. Então nós precisamos pedir ao Senhor: meu Deus, restaura a fonte da consolação. De repente você está passando por prova neste momento, talvez você esteja enfrentando uma tribulação muito grande. Eu não posso te consolar, as palavras que eu digo, que eu posso dizer, não vão te consolar, mas existe um Espírito que tem poder para te consolar, para te confortar, para te erguer, para te levantar, para te fortalecer. É o Espírito Santo de Deus. Então permita que o Senhor venha restaurar a fonte de consolação na sua vida, na sua casa e na sua família. A terceira fonte que nós precisamos restaurar, pedir ao Senhor para restaurar em nós, encontra-se aqui no versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a fonte das nossas forças, forças físicas e espirituais, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão perdendo as energias físicas, porque vai passando o tempo, nós vamos envelhecendo, nós vamos nos enfraquecendo, é normal. Mas existem pessoas que não só estão perdendo as forças físicas, mas também estão perdendo as suas forças, as suas energias espirituais. Não tem mais forças para orar, não tem mais forças para vir à igreja, não tem mais forças para ler a palavra, não tem mais forças para fazer a obra. Estão precisando terem as fontes das suas forças restauradas. E como é que nós restauramos as nossas forças? Sobretudo as espirituais. Mas quando Deus restaura as fontes espirituais, automaticamente temos também as nossas fontes físicas ou forças físicas também restauradas. Sabe como? Esperando pelo Senhor. Olha o que Isaías fala. Isaías no capítulo 40, no versículo 31. Porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aleluia! Irmãos, nós vamos ter as nossas forças renovadas quando nós esperarmos no Senhor. Por que tem muitas pessoas fracas na fé? Porque não estão mais esperando no Senhor. Alguns estavam dependentes da ajuda emergencial do governo. Alguns estavam dependentes do seu trabalho, mas as portas se fecharam. Alguns estavam dependentes de um parente, de um amigo. Mas aqui, nós precisamos andar sempre na dependência do nosso Deus. E quanto mais nós andarmos na sua dependência, mais Ele vai restaurando as nossas forças. Porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E Isaías diz mais: eles subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós vamos ter a mesma força, o mesmo vigor, a mesma energia que 2 personagens bíblicos, em especial. Primeiro, Moisés. Moisés,
diz lá em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 7, que ele estava com 120 anos. 120 anos. E diz a Bíblia que ele não perdeu o vigor, não perdeu as suas forças, e nem os seus olhos escureceram. Ele não perdeu nem a visão, e nem as suas energias, nem as suas forças. O outro personagem, Caleb, lá em Josué, no capítulo 14, você vai encontrar o relato de Caleb, ele se declarando para Josué, dizendo: Josué, hoje eu estou com 85 anos, eu estou tão forte hoje, quanto no dia que eu saí do Egito. Tal é a minha força para entrar, como para sair. Aleluia! Agora, por que Caleb estava tão forte? Porque ele, assim como Moisés, esperavam no Senhor. Então que nós possamos pedir ao Senhor para restaurar as nossas forças, para Deus restaurar também as nossas forças físicas. As espirituais é essencial. Nós precisamos ter as nossas forças espirituais restauradas, mas nós precisamos sobretudo pedir ao Senhor para restaurar as nossas forças físicas também. Sabe por quê? Aqui, estamos começando um ano novo, e tem muitas pessoas que já estão cansadas. Eu nem vou perguntar quem está cansado aqui, ó. É perigoso se eu perguntar quem está cansado aqui. Algumas pessoas vão levantar a mão, algumas pessoas estão em casa, de repente vão falar: eu estou cansado. Começou o ano agora, já estamos cansados. Irmãos, nós não podemos de forma nenhuma perder as nossas forças físicas, sobretudo para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Peça a Deus para restaurar as suas forças. Às vezes nós falamos assim: ano que vem vai ser tudo diferente. Mas preste atenção, se eu não mudar, nada muda. A mudança que nós tanto almejamos para o ano novo só vai ocorrer se eu mudar. Se você mudar, as coisas vão mudar também. Mas se você continuar no mesmo ritmo, a tendência as coisas vão continuar como elas são. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar as nossas forças, para que nós possamos fazer coisas novas, para que possamos fazer coisas diferentes. Olha aqui, o que disse Einstein. Que frase interessante que Einstein disse. Ele disse o seguinte, que a coisa mais difícil de se compreender, é mais ou menos assim que ele diz: a coisa mais difícil de se compreender é alguém querer ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Nós nunca vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar as fontes das nossas forças. A Bíblia fala que Deus, Ele dá vigor ao que não tem força nenhuma. Ele dá força ao cansado. Ele restaura a fonte das nossas energias. Então vamos pedir ao Senhor: Pai, restaura as nossas forças, restaura as fontes das nossas forças, porque nós queremos fazer diferente neste ano. Aleluia. A quarta fonte que nós precisamos restaurar, a fonte da alegria, está aqui no versículo 3. Com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. Está vendo de onde que eu tirei o tema da mensagem? Restaurando as fontes do Senhor. Diz a Bíblia que com alegria vocês tirarão água das fontes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre salvação, mas agora, alegria. Nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a fonte da alegria. Quantas pessoas perderam a alegria de estar na presença do Senhor? Quantas pessoas perderam a alegria de servir o Senhor? Salmo 100 diz assim, celebrar o Senhor com alegria, servir ao Senhor com júbilo, que é alegria também. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar as fontes da nossa alegria.
Quantas pessoas estão fazendo as coisas, tanto no nível natural, quanto no nível espiritual, sem alegria, sem motivação, sabe? Desanimadas, desmotivadas, cabisbaixas. Nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar as fontes da nossa alegria. Salmo 51, no versículo 12. Olha só o que Davi diz. Ele fala assim, ó: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, e volta a dar-me um espírito voluntário. Assim como Davi pediu ao Senhor para restaurar, restituir a alegria da salvação, nós precisamos também pedir ao Senhor: restitui, Senhor, a alegria. Irmãos, nós precisamos ter alegria para tudo. Davi diz assim, ó, Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a nossa alegria em estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando-o aqui no santuário. A Bíblia também nos ensina que até para ofertar, na hora do ofertório, Deus ama a quem dá com alegria. Então em tudo nós precisamos fazer com alegria. Agora, por que às vezes nós fazemos com tristezas? Porque a nossa fonte está entupida, o canal está obstruído. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, volta a dar-me alegria. Eu tinha tanta alegria de estar na tua casa, servindo ao Senhor, cantando louvores, orando. Eu tinha tanta alegria de ir no monte. Eu tinha tanta alegria em evangelizar. Eu tinha tanta alegria em estar na célula, nos grupos de crescimento. Eu tinha tanta alegria em estar reunido com a minha família espiritual. Mas hoje estou triste, não tenho tanta alegria em estar junto com a família espiritual, porque as fontes estão entulhadas, estão entupidas. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor: meu Deus, restaura as fontes da alegria. Os discípulos, eles saíram e diz a Bíblia que eles operaram muitos milagres. Houve cura, restauração, libertação, e eles voltaram felizes, dizendo para o mestre: olha, os demônios nos submetiam, nós impomos as mãos e as pessoas eram curadas. Aí Jesus vira para eles e diz: olha, se alegrem, não porque vocês estão operando esses sinais, não porque vocês estão fazendo esses milagres, mas se alegrem sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esta é a quinta fonte que nós precisamos restaurar: a alegria da nossa salvação. Está ainda aqui no versículo 3: com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Aqui, quantas pessoas estão afastadas do Evangelho, sabe por quê? Perderam o temor do Senhor. E quando nós perdemos o temor do Senhor, sabe qual é a primeira coisa que nós perdemos? É a alegria da nossa salvação. Porque quando nós estamos alegres, quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos alegramos porque nós temos certeza, convicção de salvação. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida, por isso nós nos alegramos. Mas quando nós estamos afastados, nós perdemos a alegria da salvação. Jesus ensinou para os seus discípulos: se alegrem, não pelos sinais, não pelos milagres, mas se alegrem sim, porque vocês estão salvos. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar as fontes da nossa salvação. Só Jesus Cristo salva. Ele é a porta. Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Você entra pela porta que é Jesus. Depois você vai encontrar o caminho que conduz à vida eterna, a verdade que conduz à vida eterna, e a vida abundante que somente Ele, Jesus, tem para nos dar. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor: restaura as fontes da minha salvação. Quantas pessoas perderam a convicção de que os seus nomes estão registrados no livro da vida? Não perca de forma nenhuma, não deixe de crer, de acreditar que você vai ser salvo, porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E quando nós temos esse entendimento, essa compreensão, a nossa tendência é estarmos cada vez mais diante daquele que é a fonte.
Ele não só restaura nossas fontes, mas Ele próprio é a fonte de água viva. Aleluia. A sexta fonte que precisa de restauração, está aqui no versículo 4. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Feitos. A palavra feito aqui significa maravilhas, sinais, milagres. Tem quanto tempo que você não é alvo de um milagre de Deus? Não estou falando de um milagre da vida, da salvação. Não, de um milagre mesmo. Irmãos, a Bíblia fala sobre milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por que Ele é o mesmo ontem? Porque ontem, no passado, Ele fez sinais, prodígios, maravilhas. Ele enviou as 10 pragas do Egito, guardando somente a nação de Israel. Ele fez com que o mar vermelho se abrisse. Ele fez com que durante 40 anos a nação de Israel perambulasse pelo deserto e nada lhes faltou. Eles tiveram alimento, tiveram água, as suas roupas não se gastaram, seus sapatos não furaram, porque o Deus de milagres estava lá com eles. Ele é o mesmo hoje, porque Ele pode fazer hoje na sua vida milagres. Jesus fez milagres maravilhosos no passado. Ele deu vista para os cegos, Ele levantou paralíticos, ressuscitou mortos. Então nós precisamos crer que Jesus, Ele tem poder, sempre terá poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por que Ele não faz? Porque que muitas vezes as nossas fontes de milagres estão entulhadas. Nós não acreditamos mais. É interessante que Jesus, Ele foi numa certa cidade, e diz a Bíblia que, olha aqui, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Ele não operou muitos milagres naquela cidade, porque as pessoas não acreditavam. Jesus, Ele não faz milagres à revelia. Ele não chega, opa, vou abençoar todo mundo ali. Não, Ele abençoa quem crer nele. Ele está em todos os lugares, mas Ele só vai abençoar aqueles que nele crê, confiar e esperar. Sabe por que muitas vezes nós não estamos recebendo os milagres de Deus na nossa vida? Porque as nossas fontes dos feitos, as fontes dos milagres, as fontes dos prodígios, das maravilhas, estão entupidas. Nós estamos tão céticos, tão incrédulos, que nós não estamos mais acreditando que Jesus pode fazer alguma coisa. E a Bíblia é categórica: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ou seja, Ele vai continuar operando milagres, mesmo que eu e você não creia. Ele vai continuar operando. Neste momento, Ele está operando milhares e milhares de milagres por toda a terra. Aonde que Ele está operando? Aonde as pessoas creem, aonde as pessoas acreditam ainda em milagres. Então nós precisamos restaurar as fontes dos milagres nas nossas vidas. Precisamos pedir ao Senhor: meu Deus, olha, eu creio em milagres, eu creio que o Senhor tem poder para operar, eu creio que o Senhor pode restaurar a minha casa, restaurar a minha família, libertar os meus filhos, libertar o meu marido, libertar a minha esposa. Eu creio que o Senhor pode abrir portas, eu creio que o Senhor pode prosperar, eu creio que o Senhor pode curar. Mas Ele vai operar quando as fontes dos milagres forem restauradas. Aleluia. E para terminar, a última fonte. São 7 fontes aqui neste texto. Existem várias fontes que nós precisamos restaurar, mas aqui em Isaías capítulo 12 nós vamos falar somente sobre essas 7. A última fonte, a fonte da adoração. No versículo 5: cantem louvores ao Senhor,
porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Então, a sétima fonte que nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar nas nossas vidas, para que tenhamos uma jornada feliz no ano de 2021, é a fonte da adoração. O que é adorar a Deus? João, capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus fala que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E são os tais que o Pai está à procura. Restaurar a fonte da adoração significa que em tudo nós precisamos tributar louvores ao Senhor nosso Deus, mesmo que algumas situações não sejam tão boas, tão agradáveis, mas ainda assim nós precisamos adorar o Senhor. No ano passado eu falei sobre isso. Jó e Davi, lembra qual foi a atitude de Jó diante da perda? Ele perdeu todos os seus 10 filhos em um dia. Jó capítulo 1. E quando o mensageiro chegou anunciando a morte de todos os seus filhos, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos adorar o Senhor independente da situação. Está tudo bem? Aleluia, glória a Deus. Está tudo ruim? Aleluia, glória a Deus. É adorá-lo a tempo e fora de tempo. O verdadeiro adorador, ele não tem tempo para murmurar, para questionar, para reclamar, porque o contrário de adoração é reclamação. E geralmente quando nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, nós estamos adorando também, não a Deus, mas ao maligno, porque é ele que coloca a murmuração. Vocês viram lá a caminhada da nação de Israel do Egito até a terra prometida? O principal pecado que eles cometeram, a Bíblia é categórica ao falar sobre isso. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele deixa registrado isso também lá. Ele diz assim, porque eles tombaram por causa da murmuração, da reclamação. Reclamavam de tudo, tinham pão todo dia. Eles começaram a enjoar do maná, do alimento de Deus. Quiseram carne, Deus deu carne. E diz a Bíblia que quando eles estavam comendo as carnes das codornizes, os seus dentes estavam mastigando ainda, aquilo subiu como uma murmuração, como uma reclamação, porque eles estavam deixando de lado o maná, que era o alimento espiritual, e buscando a carne, a carnalidade. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a fonte da adoração nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Nós adoramos de duas formas. Adoramos cantando louvores. A Bíblia nos ensina isso. Tiago fala sobre isso, tá? Cante louvores, coloque músicas que exalte o nome do Senhor lá na sua casa. Está triste? Está abatido? Comece a cantar louvores, comece a exaltar o nome do Senhor, tá? Não coloque essas músicas aí, como é que chama? Hoje essas músicas que estão muito na moda hoje. Como? É tipo antigamente era dor de cotovelo, sofrência. Tira a sofrência da sua vida. Não ouve essas músicas de sofrência, não, entendeu? Aqui, tem até umas músicas evangélicas que são até de sofrência também. Tem umas aí que, entendeu? Por exemplo, aquela música linda, mas ela é triste, entendeu? Já viram? Mais perto quero estar. É muito bonita, é maravilhosa. Mas canta uma música mais, sabe, pra cima, entendeu? De alegria, de louvor, de adoração. Então nós precisamos restaurar a fonte de adoração. Primeira forma, cantando louvores, adorando o Senhor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Tá vendo? Música de adoração, música que
levanta o nome, exalta o nome do Senhor. A segunda forma de nós adorarmos a Deus é por meio do nosso testemunho, estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. É você ser o que você é aqui, em qualquer lugar. É você demonstrar através das suas atitudes, através do seu testemunho, que você é um adorador, um verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então eis aí as 7 fontes que nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar, para que possamos ter uma jornada feliz no ano de 2021. Eis aqui as fontes. Primeiro, a fonte da gratidão. Segundo, a fonte da consolação. Terceiro, a fonte da força. Quarta, a fonte da alegria. Quinta, a fonte da salvação. Sexta, a fonte dos milagres. E sétima, a fonte da adoração. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos dar graça e entendimento, para que possamos não só pedi-lo para restaurar essas fontes, mas o que nos couber fazer, que possamos também dar a nossa contribuição para que essas fontes sejam restauradas. E fazendo isso, com certeza nós vamos ter uma jornada feliz no ano de 2021. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.